Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui ao nosso curso de comandos elétricos, nós vamos continuar a parte do dimensionamento dos dispositivos de uma partida direta trifásica. Anterior a esse vídeo, nós vimos o dimensionamento dos condutores, do circuito de força e de comando. Vimos também o dimensionamento do disjuntor, do circuito de força e do circuito de comando. E agora nós estamos vendo aqui o dimensionamento do relé de sobrecarga. Tá? Lembrando que o relé de sobrecarga, ele é aquele dispositivo que serve para proteger o motor contra sobrecarga. A partir do momento em que o motor solicitar uma corrente, a mais do que ele foi projetado para conduzir, esse motor começa a aquecer. E aí nós temos que ter um dispositivo para proteger o motor contra esse aquecimento. E aí esse dispositivo chamamos de relé de sobrecarga. Ele é acoplado ao contator, como vocês viram lá na montagem, e o nosso exemplo envolve um motor de 5 CV, desde o início, que nós estamos com esse exemplo para a partida direta. E aqui nós vamos ter as duas tensões trifásicas que são trabalhadas no nosso país. Uma tensão de 220 volts, que é uma tensão trifásica, de fase para fase em alguns estados, e uma tensão de 380 volts em outros estados. E aí também nós vimos que essa tensão de 220 volts, para esse motor de 5 CV, nós tínhamos lá aproximadamente uma corrente de 13 amperes. E para 380 volts, nós tínhamos uma corrente de aproximadamente 8 amperes. Então eu vou mostrar agora para vocês como é que a gente dimensiona um relé de sobrecarga, tá? O principal ponto que nós temos que ler no dimensionamento do relé de sobrecarga é a faixa de corrente, tá? Todo relé térmico, relé de sobrecarga ou térmico, como queira chamar, mas ele é comum chamá-lo de sobrecarga, ele possui uma faixa de ajuste, que é essa aqui, certo? Esse modelo aqui, ele vai não sei se vai dar para vocês verem aqui, ele vai de 8 amperes a 12,5, certo? Então ele vai de 8 a 12,5, é sua faixa de ajuste, a faixa de corrente elétrica. Porque assim, o relé, o que mais nos interessa é a faixa de corrente. Se você for dimensionar e for solicitar, quanto ao nível de tensão, nem se preocupe. Por quê? Porque os relés de sobrecarga, de um modo geral, eles são fabricados para uma tensão de até 600 volts, uma tensão de isolação. Você pode ter uma variação de um fabricante para outro, mas em média eles suportam até 600 volts. Então a gente está trabalhando aqui com 220, 380 e tem também certas empresas que trabalham com 440 volts de fase para fase. Independente disso, como é comum a gente trabalhar até 440 volts com tensão, com a partida direta, então aí não teríamos problema, porque o relé, de um modo geral, eles suportam aí até uma tensão de 600 volts. Então a nossa preocupação está na faixa de corrente. Então, a faixa de corrente para esse motor aqui, alimentado com 220 volts, motor de 5 CV, que tem uma corrente de aproximadamente 3 amperes, é importante que nessa faixa de corrente, essa faixa tende a ficar no meio, certo? Então eu vou ter que procurar um relé que atenda que esse 13 amperes fique no meio do seu ajuste. E a esse relé que fica com esse ajuste, ele é um relé que vai ter uma faixa de corrente de 11 a 17 amperes. Então esse relé aqui, para 220 volts trifásico, você teria que ter uma faixa de corrente de 11 a
17 amperes, certo? Aí você conseguiria trabalhar, ajustar esses 13 amperes tranquilamente aqui, tá? E se de repente no seu motor você precisar ajustar um pouquinho mais, porque às vezes os motores possuem um fator de serviço, uma potência extra, né? Caso você necessite, né? É bom a gente usar só em último caso. Normalmente aumenta 10 ou 15% a mais, um pouquinho, aí você tem como ajustar para cima, né? Mais um pouco, tá bom? Então, basicamente, como é que eu iria dimensionar esse relé relé de sobrecarga para a tensão de 220 volts, motor de 5 CV e 3 amperes? Olha, eu iria dizer, olha, eu vou querer um relé dimensionamento, um relé de sobrecarga para 600 volts, né? Para atender uma isolação de 600 volts e uma faixa de corrente de 11 a 17 amperes, né? Que é a faixa de ajuste. Então seria basicamente isso, né? A gente fala na tensão, mas como eu falei, todos eles, independente do fabricante, suportam em média até 600 volts. Então eu quero um relé de sobrecarga com a faixa de corrente de 11 a 17 amperes, né? E aí, claro, obviamente você vai solicitar um relé de sobrecarga que atenda às 3 fases. E normalmente eles atendem às 3 fases, certo? Os contatos auxiliares também são padrões, né? Vem com esses 2 contatos, um contato NF e outro NA. O contato aqui, ó, vou mostrar para vocês, o contato NC, Normat Close, certo? Que é o 95, né? Tá aqui, e o 96, certo? E aqui nós temos no meio normalmente aberto, 97 e 98, tá? Já para a tensão em 380 volts, certo? Já para a tensão em 380 volts, nós temos uma corrente de 8 amperes. Então, a nossa faixa de ajuste tem que ficar mais ou menos nesse meio. Aí você tem que ver o fabricante que você quer para que você adquira um nessa faixa. Esse que eu estou olhando aqui é da WEG, certo? Então, essa faixa de corrente que eu quero aqui do nosso relé é para atender uma corrente de 8 amperes. E para atender uma corrente de 8 amperes, o ideal, né, para você é pegar um relé de sobrecarga que tenha essa faixa aqui, ó, que eu olhei na tabelinha, de 7 a 10 amperes, certo? Então, para 380 volts, motor de 5 CV alimentado com 380 volts trifásico, tendo uma corrente de 8 amperes, o ideal aqui, né, nós temos que dimensionar, pegar um relé de sobrecarga com faixa de ajuste de 7 a 10 amperes, certo? Então ele está mais ou menos aí no meio, então é assim que a gente dimensiona o relé de sobrecarga, tá bom? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Valeu, gente!